Esse aqui é outro instrumento de impacto, né, que é o chamado macete. O macete é uma ferramenta de impacto constituído de uma cabeça de madeira, alumínio, plástico, cobre, chumbo ou couro e um cabo de madeira. Aí está aqui a condição de uso dela. A cabeça do macete deve estar bem presa ao cabo e livre de rebarbas. Deve ser utilizados unicamente em superfícies lisas. Vou mostrar aqui. Tá aqui um desenho de um macete, né, constituído de uma face, né, uma face de impacto, a cabeça dele e o cabo de madeira. Aqui tem dois tipos de macete. O mecânico também utiliza esse instrumento, que é um instrumento de impacto, assim como a marreta e o martelo, tá? Aqui já é uma ferramenta para desbastar, para retirar e para cortar, que é as esmerilhadoras. São máquinas em que o operador esmerilha materiais na preparação de peças, debastes, substituindo ferramentas de corte, tornando as atividades mais práticas. Então, a esmerilhadora também é outro instrumento que o mecânico, né, mecânico industrial, ele utiliza também. Vamos lá ver quais são esses tipos de esmerilhadora. A primeira esmerilhadora é a esmerilhadora de coluna ou pedestal e portátil. É utilizada principalmente para desbastes grosseiros e rebarbas de peças. Como você está vendo aqui, olha, essa aqui é uma esmerilhadora de coluna, né? Se vocês verem aqui, tem dois rebolos, um de um lado e um de outro. Esse rebolos aqui é constituído de camadas atritosas, aquelas camadas em que tem um certo grau, né, que a gente pode chamar que grau de aderência, em que a gente pode retirar o material através de desbaste, através do atrito, né? Tá aqui, olha. Protetor contra fagulhas. Claro, quando o operador vai trabalhar com a esmerilhadora, ele vai desbastar o material. Ele vai desbastando o material, consequentemente vai soltando fagulhas. Essas fagulhas na esmerilhadora tem um certo protetor aqui, olha. Tem um protetor contra fagulhas. O motor elétrico, justamente aquela parte em que dá o acionamento, né, o acionamento da esmerilhadora. E os rebolos, né? E os rebolos, que são compostos de esmeril, ok? Essa aqui é uma esmerilhadora de bancada. É utilizada para dar acabamento e afiar os cumes das ferramentas, ok? Quando você quer apontar uma ferramenta, né? Quando você quer criar uma ferramenta que essa ferramenta pode ser uma ferramenta pontiaguda, você pode utilizar a esmerilhadora de bancada. Essa aqui já é uma esmerilhadora menor. A gente pode utilizar, a gente pode levar para determinado lugar onde a gente quer trabalhar. Essa aqui é uma esmerilhadora mais utilizada pelos mecânicos nas indústrias. Por quê? Ela é menor. Além de ela ser menor, ela é portátil, né? Esmerilhadora portátil é utilizado no desbaste do excesso de material, na soldagem, em trabalhos de montagem e na preparação de unhas durante a soldagem. Se vocês verem, não sei se vocês já viram lá, o soldador, quando ele utiliza, no caso, o tipo da soldagem, o eletrodo revertido. O eletrodo revertido, quando ele vai fazer a solda, né? E no processo de eletrodo revertido sempre acontece um chamado escória, né? Que é um resultado final de uma combustão e que fica em excesso. E esse excesso da solda, ele precisa ser tirado. E o soldador, ele utiliza o que? Essa lixadeira aqui, né? O esmeril, que é chamado também de lixadeira. Alguns
também é chamado de maquita, né? Algumas chamado de maquita, em que a gente pode utilizar em determinados locais, em variados locais, quer dizer, né? É dotado de uma haste aqui, né? Um equipamento elétrico. Ele é utilizado por corrente elétrica, né? O seu acionamento. Bem aqui tem uma parte aqui onde a gente segura e aqui é o disco de corte, né? Disco de corte. Tem vários tipos de disco de corte, né? Tem vários tamanhos, né? Geralmente o disco de corte ela é dado por polegada, né? Ok? Ou seja, uma lixadeira de 4 polegadas, de 4 polegadas e meia, uma lixadeira de 8 polegadas, que é uma lixadeira muito grande, né? Ok? Tem disco de corte e disco de desbaste. Geralmente o disco de corte é um disco mais fino e o disco de desbaste geralmente é um disco mais grosso, né? Por quê? O disco de corte é aquele disco em que tu vai o quê? Cortar a chapa. Já o disco de desbaste, tu não vai cortar a chapa, tu já vai dar um acabamento final nela. Tu vai retirar o canto vivo, tu vai deixar ela mais planificada, ok? Então, ela também serve para isso também, tanto para fazer a cortagem, como também fazer o processo final de desbaste, né? É o processo de planificação, ok? É a esmerilhadora. Isso daí a gente utiliza muito. Eu estou utilizando muito isso daí no meu trabalho, ok? Então, como sendo uma ferramenta de rotação, ela também é uma ferramenta perigosa, né? É uma ferramenta, ela é tão perigosa que ela recai lá na NR12, que é a norma regulamentadora que trata das máquinas e equipamentos. Então, bem aqui estão alguns procedimentos de utilização da esmerilhadora. Primeiramente, verificar na colocação do esmeril e do disco abrasivo se os mesmos estão fixados com firmeza. Porque isso tem que ter muito cuidado, porque como você está utilizando grande rotação, ela pode soltar-se lá do seu local, ok? O operador que vai utilizar a esmerilhadora ou a lixadeira, como alguns mecânicos, né, falam, tem que usar óculos protetores. Por quê? Quando você vai utilizar a esmerilhadora, ela vai soltar fagulhas. Essas fagulhas podem vir, né? Pode vir pegar os seus olhos, né? Ok? Usar óculos protetores equipados com vidro de segurança. Tal proteção não será observada se o próprio esmeril possuir protetores com visor de segurança. Okay? Também uma segurança a mais que a gente pode colocar aí, né? Permanecer sempre junto ao rebolo durante o esmerilhamento. Conservar a esmerilhadora equipada com protetor do rebolo ou disco. Fazer que o descanso ou guia das ferramentas esteja sempre ajustado de modo que não exceda de 1/8 de polegada o afastamento em relação ao rebolo. Não abandonar o esmeril enquanto o rebolo estiver girando. Utilizar a pressão de trabalho indicada. O rebolo esquentando poderá partir-se. É aquela história, né? Quanto mais o material esquenta, maior a dureza dele. E quando o material ele fica mais duro, ele fica mais frágil, ele fica mais propício a partir, ok? A quebrar, a trincar também. Não esmerilhar alumínio, latão, cobre e outros metais num rebolo destinado ao aço ou ferramenta de metal duro. Por quê? Se você utilizar vários tipos de material para um só rebolo, tu pode acabar contaminando o material seguinte. Entendeu? É por isso que, se você vai esmerilhar um aço, digamos assim, você utiliza um rebolo. Ah, eu quero agora esmerilhar um cobre.
Eu retiro o rebolo que estava esmerilhando o aço, vou colocar um outro rebolo que vai esmerilhar o cobre, para não danificar e não contaminar. Beleza? Então, é isso daí. Antes de usar o esmeril, faça-o girar pelo menos durante 1 minuto. Por quê? Para dar aquele toque final. Justamente para prender ele, né, no disco, para que ela não venha se projetar contra você, tá? Então tá aqui, olha, um rapaz que ele tá fazendo esmerilhando, né? Ok? Protetor do rebolo. Aqui ele tá usando aqui um protetor facial, justamente para proteger-se contra projeção de material, projeção de cavacos, né? Ok? E a lubrificação. Lubrificação é uma outra parte da mecânica que é muito importante. Porque sem lubrificação o material, né, a máquina, ela não funciona direito. Ela não vai ter aquela eficiência total, né? Então, o que é a lubrificação? O conceito e objetivo da lubrificação. A lubrificação é uma operação que consiste em introduzir uma substância apropriada entre superfícies sólidas que estejam em contato entre si e que executam movimentos relativos. Essa substância apropriada normalmente é um óleo ou uma graxa que impede o contato direto entre as superfícies sólidas. Galera, a lubrificação industrial, ela se resume em 2 componentes: o óleo lubrificante e a graxa. Mas aí vocês têm que ter cuidado com qual máquina você vai utilizar. Se você vai ter que colocar uma graxa ou se você vai ter que colocar um óleo lubrificante. Isso a gente vai ver logo em seguida, tá beleza? Então vamos lá. Para início de conversa, tá aqui, olha. Ele colocou aqui uma parte aqui que fica mais fácil de entender. Tem duas ferramentas aqui, olha. Digamos um eixo, né? Um eixo em um mancal. Se aproximasse mais aqui, ele colocou uma lupa, né? Esse eixo, ele está sem lubrificante. Isso quer dizer que o material do eixo está mais próximo ao material do mancal. Assim, consequentemente, vai haver mais atrito. Consequentemente, mais atrito. Consequentemente, vai aumentar a temperatura. E uma série de coisas vai ocasionar até a quebra do material, até a quebra da máquina. Já essa parte aqui, já é o material com lubrificante. Se vocês perceberem aqui nessas duas lupas, essa lupa aqui, o material está mais próximo um do outro, né? Já essa daqui com lubrificante, o material está mais separado um pouco. Então a lubrificação ela vai dar essa película aí, digamos película protetora, tá ok?